Olá, eu sou Bel Cristina e seja bem-vindo a mais um Estúdio 1, seu podcast aqui na Pix TV. E hoje eu recebo uma super nutricionista, incrível profissional que está há 15 anos no ramo e tem pós-graduação em nutrição materno-infantil, Carolina Rolim. Ela também tem perfil nas redes sociais, o NutriGestar, que ela produz conteúdos de saúde e de nutrição para mães e crianças. Ela é mãe da Maitê, de 8 anos, e também tem um programa online de introdução alimentar chamado IA 123, além de vários e-books com receitas saudáveis para você e para o seu filhote também, Carol. Seja muito bem-vinda ao nosso Estúdio 1. Muito obrigada, estou muito feliz com o convite de vocês. Gente, esse bate-papo vai ser muito importante, por quê? Porque vocês sabem que eu tive o Luca, né? O Luca tem 1 aninho e eu tô nesse processo de introdução alimentar dele. E aí, essa entrevista com a Carol, ela vai ser o grito de liberdade, de felicidade, das mães que escolheram uma forma diferente de fazer a introdução alimentar, baseada numa orientação da OMS, né, da Organização Mundial da Saúde, da Sociedade Brasileira de Pediatria, que tem uma forma diferente de introduzir o alimento para o filho, né? A questão... A gente vai dar muitos detalhes nessa entrevista hoje, mas... de introdução do sal, introdução do açúcar, o que é legal ofertar para o bebê, como ofertar para o bebê. E aí, a gente vai poder mandar essa entrevista para aquela pessoa que vive dizendo: mas tu comeu e não morreu? Estás aí bem forte? Não tens doença nenhuma? Vai saber. Carol, que bom te receber aqui. E eu já quero saber... de onde vem esse interesse, de quando vem esse interesse pela nutrição, que é um universo vasto, que tem muitos vieses, né? Muitas janelas. Muitas e áreas. como você veio para a nutrição materno-infantil? Como que foi essa entrada, esse ingresso teu na nutrição? Fala pra gente. Bom, acho que toda nutricionista ela tem uma paixão por alimentos, né? Então, a escolha da nutrição veio de gostar de cozinhar, gostar de sabores novos, experimentar coisas. As fases onde a gente tenta fazer algumas dietas, né? Na minha época, era aquela época de dieta de revista. Sim. E eu, né, mexia naquilo. Vou estudar mais a fundo, escolher a nutrição na faculdade. Na faculdade, eu sempre gostei dos estágios voltados ali para a parte de nutrição escolar, na parte da nutrição hospitalar. E nesse contato aí com crianças, né, eu já comecei a me interessar nessa parte da nutrição. E na faculdade, eu senti que faltou muito a parte da gestação, né? Essa parte que, para mim, é super determinante, né? É uma fase única de desenvolvimento, onde as demandas por nutrientes são gigantescas. Então, a nutrição ela tem um papel fundamental aí nessa fase. E eu resolvi me especializar nisso porque eu achei encantador o quanto a gente, com a nutrição, consegue transformar a saúde. Né? Então, antes mesmo de ser mãe da Maitê, eu já fiz a pós-graduação. Já ficou preparada. Já estava prontinha para daí, então, ser mãe. Porque a nutrição materno-infantil, e com um enfoque aí, muitas vezes, que eu sei que são atendimentos que tu fazes na parte, né? A mãe que tá ali gestando, depois a mãe que ganha o bebê, que também no puerpério precisa de uma demanda de nutrientes específica, depois vem a introdução alimentar do bebê, enfim, é um acompanhamento de anos, né? Começa lá com o bebezinho na barriga. E é uma área que a gente, não que a gente ouve falar pouco, mas que poucas pessoas, pelo menos aqui pra gente, pra nossa região, pra nossa realidade, tem poucas profissionais. Eu conheço poucas profissionais, né? Isso. E que se destacam nesse mercado. E aí, eu queria saber de ti, assim, são 15 anos. É muito tempo, é uma trajetória, é uma vida dentro da nutrição, dentro desse universo, assim. E muitas mudanças aconteceram, muitos estudos novos chegaram, muitas estatísticas mudaram também. Quais foram as mudanças mais significativas, assim, para ti, os marcos, assim, desses 15 anos da nutrição materno-infantil, assim? Uma mudança que aconteceu que tu falou, nossa, era de um jeito e agora é de outro, e é uma disparidade muito grande, uma diferença muito grande de uma coisa para outra. Assim, eu vou pontuar umas 3 grandes mudanças, tá? Que eu observei de lá para cá. A primeira delas é o incentivo ao aleitamento materno exclusivo até os 6 anos.
Os 6 anos, 6 meses, perdão. Então, assim, esse incentivo ao aleitamento materno exclusivo até os 6 meses e de forma prolongada até os 2 anos de idade, mudou muito. Tá, era muito comum as mães já interromper a amamentação. Entrar com fórmula, aquela coisa antes toda. dos 6 meses, ou iniciar a introdução alimentar antes dos 6 meses. Era uma coisa que eu ia te perguntar, depois eu vou falar sobre isso. Por recomendações até mesmo dos pediatras, né, na época. Então, assim, a questão do suquinho para iniciar. Então, assim, teve essa evolução nesse sentido. Outra coisa que eu senti uma grande evolução é os programas de suplementação, né, do governo e da Sociedade Brasileira de Pediatria, né? Então, assim, das associações de saúde perceberem que a suplementação de ferro, a suplementação de vitamina A, de vitamina D, como forma profilática, né, para prevenção de anemia, para prevenção de raquitismo, prevenção de infecções, né, e isso impactou diretamente, né, nos números, né, de hoje em dia, então diminuiu muito a mortalidade infantil. E daí entrando no meu universo, onde eu atendo particular, e daí é um outro perfil, não é um perfil né, de atendimento de saúde pública, né? Mas, assim, no atendimento particular, a gente também agora tem muito mais possibilidades dentro de uma suplementação de melhor qualidade, onde a gente pode manipular sem aditivos, sem conservantes, parabenos, né? Ou seja, não pega aquela fórmula pronta e entrega, não. Vocês veem a necessidade da pessoa e conseguem formular ali de acordo com a necessidade da pessoa. Exatamente. Uma suplementação, assim, individualizada e limpa, mais importante, né, limpa para não ter parabenos, que são disruptores endócrinos, né, então mexe aí nos hormônios, corantes artificiais que dão muita alergia, então, assim, principalmente para o bebê, né, que lá tá, né, com o seu organismo tão novinho, intacto, né, então a gente tem que preservar coisas mais naturais, né? Então, hoje em dia, a gente teve um avanço muito grande nessa parte, na individualização da suplementação, tanto da gestante, pós-parto, quanto também para as crianças. A gente tem aí fórmulas e formas farmacêuticas aí de oferecer muito bacanas. Que incrível. A questão do aleitamento materno, realmente, há uma campanha muito grande de incentivo, né? Isso. A esse aleitamento materno exclusivo até os 6 meses. Muito legal. Isso também tem refletido também na melhora, né, de saúde e redução da mortalidade infantil também. E a terceira coisa é... o conhecimento veio à luz, o conhecimento da abordagem BLW. Né? Então, o BLW é uma abordagem de introdução alimentar, né? Onde, basicamente, o bebê pega os alimentos com a mãozinha e leva sozinho até a boca, né? Então, nos cortes adequados, a textura adequada, né? Mas com uma possibilidade do bebê ter mais autonomia, né, durante esse momento da refeição. E ele surgiu por volta de 2008, se eu não me engano. Baby Learning... Isso, desmame guiado pelo bebê. Isso. A tradução, né? Tu guia o bebê até a autonomia de se alimentar, realmente, né? Ele que vai guiar esse desmame, né? Porque quando a gente inicia a introdução alimentar... é também um caminho para a redução do né, aleitamento materno. Gradual do leite materno, né? Uma redução, a gente espera que seja natural e gradual. Na grande maioria das vezes, num acompanhamento, né, as famílias que eu acompanho lá desde o iniciozinho, eu consigo orientar para que isso ocorra de forma natural. Às vezes, a gente pega lá uma criança que já é um pouquinho maior... e a mãe talvez teve um pouco de dificuldade de reduzir as mamadas, né? Talvez muitas vezes é porque está sempre perto, né, da criança, então a solicitação também, né, aumenta. Então a gente vai fazendo esse processo sempre de forma gentil, gradual, né? Tem várias técnicas aí para quando o leite materno ele sempre vai ser importante, mas quando ele já estiver atrapalhando, de certa forma, o consumo dos alimentos sólidos, aí a gente, então, vai ter que fazer algumas estratégias para que ele fique na quantidade ideal. E aí vem o BLW, não atrapalhe, né, a alimentação.
É algo bem recente mesmo, o BLW. O BLW daí veio a ser conhecido agora, assim. Na minha pós-graduação, a gente nem chegou a trabalhar e estudar BLW, né? É da evolução de texturas, né? Começa a papinha amassada e vai evoluindo a texturinha. E às vezes demora até um tempão, porque muitas vezes tem bebês que ficam até, sei lá, 9 meses, 8 meses na papinha, no triturador, no liquidificador. E isso atrapalha bastante. Inclusive, a gente vai falar mais especificamente sobre os métodos depois, mas o desenvolvimento, né, de músculos, de ossos, tudo, né? Muito legal, gente, porque nós vamos desenhar uma linha cronológica agora. Eu vou desenhar com a Carol, porque eu sei que a Carol atende gestantes também. E é muito importante essa parte também, porque quando a gente fala de nutrição materno-infantil, nós já pulamos para a introdução alimentar e esquecemos que existe um processo de nutrição muito importante para a mãe também, né? Como a gente comentou aqui já a questão dos nutrientes que muitas vezes faltam para a mãe. Eu especificamente tive que fazer o uso do ferro, da vitamina B12, que estava em baixa, vitamina D. Então, assim, essa suplementação. E a questão da alimentação também. Queria saber, Carol, durante a gestação, assim, dos casos que tu acompanhas, quais são os erros mais comuns das gestantes? Porque a gente sabe que a nutrição é importante, ela pode prevenir um diabetes gestacional, uma pré-eclâmpsia, né, uma pressão alta. Quais são os erros mais comuns que tu costumas lidar, assim, no dia a dia? Bom, o maior erro é não ter sua nutricionista ou demorar muito tempo para procurar ela, né? Então, às vezes, assim, elas vêm me procurar já com a diabetes, né, instalada ou com a hipertensão, pré-eclâmpsia instalada. E daí, nesse caso, a gente vai trabalhando apenas no controle, né, já da doença, porque ela já se instalou. Mas, assim, um dos maiores erros que eu percebo que vem daí daqueles mitos antigos. O desejo? Ele achar que tá gestante pode tudo, né? A gestante pode tudo. Se ela quer comer, né, um X, tá com desejo de X. Meia-noite, com Coca-Cola. O marido que corra para buscar. E é isso, né? Senão vai nascer com cara de X. E, assim, o primeiro trimestre é um trimestre que a gente nem tem necessidade de ganho de peso, né? Então, às vezes, se ocorre ganho de peso nessa fase, tá muito mais relacionado à ansiedade ali da gestante, que ela, né, tá ansiosa e acaba comendo um pouquinho mais. Algumas emagrecem em função dos enjoos, né, que também são bem comuns nessa primeira fase. Só que daí, no segundo trimestre, passam todos esses sintomas, né, da novidade, da gestação, da ansiedade, passa o sintoma de enjoo. É a fase, assim, um pouco mais tranquila da gestação. Flores. Porque depois vem o último trimestre. Eu digo, é a fase flores e depois dá uma apertadinha de novo. Mas aí, no segundo trimestre, o apetite vem com tudo, né? E daí, como ela tá se sentindo super bem, super confortável, elas acabam exagerando neste momento. E a gestante, ela tem uma predisposição à resistência insulínica, naturalmente. E se tem um ganho de peso maior do que o necessário nessa fase, né? E isso vai depender muito do peso que a gestante iniciou a gestação, né? Então, assim, a gente vê o quanto cada gestante individualmente tem que ganhar, né? Sim, porque se tu iniciou com excesso de peso, eu tive já gestantes obesas que emagreceram. E terminaram o terceiro trimestre mais magras do que o início da gestação. Teve uma gestação super saudável, tudo certinho. A importância da nutrição, né? Exatamente. Uma gestação super tranquila, não desenvolveu diabetes, não desenvolveu hipertensão. Então, assim, até hoje ela me manda, ela é de São Paulo, mas até hoje me manda os convites de aniversário da filhinha, que já está com 2 anos e pouco. Então, assim, o impacto de um acompanhamento individualizado é muito grande. Só que aquilo que a gente está falando, não existe uma receita de bolo, né? Então, assim, a individualidade é o mais importante, tá? Mas, assim, de erros comuns seriam isso. Tu, talvez, não ter muita noção, né, das quantidades ou da qualidade da alimentação e ganhar um excesso de peso, ou pela má qualidade da alimentação, ter picos, né, de glicose sanguínea, e daí, então, ter uma predisposição a diabetes gestacional, porque
tem gestantes magrinhas que também desenvolvem diabetes gestacional, né? Não necessariamente precisa estar com um peso acima Precisa ter uma predisposição genética, já assim, ali na família? É uma e junção. Aí, na gestação, ela... Exatamente, com hábitos e com essa predisposição da gestação, ter uma resistência insulínica, né? Então, a insulina ela fica um pouco menos eficiente, acaba desenvolvendo com mais facilidade. Eu acredito que também, enquanto gestantes, às vezes a gente acaba ficando um pouco inconsequente. Não pensa muito nos danos desse momento, do que a má alimentação durante esse período pode trazer. Porque muitas pessoas não sabem as consequências que uma diabetes pode causar no feto, no bebê ali. Isso. Ou uma pré-eclâmpsia que pode levar a um parto prematuro e a danos também, às vezes, muito severos para o bebê. Então, essa inconsequência também, né? Às vezes o acesso aos fatos, ao que acontece, aqueles fatos que assustam mesmo, que às vezes tem mulher que precisa de um choque de realidade. Sim. Tu deve lidar com isso lá, né? Olha, se não mudar, pode acontecer isso contigo e com teu bebê. Exatamente. Inclusive a óbito pode ir, né, um bebê, enfim, ou a mãe, enfim, né? E é um risco tanto para a mãe quanto para o bebê. O parto prematuro, né, já é um fator de risco. A criança ela já nasce, né, dentro da prematuridade, ela já é uma criança de risco por um longo período da infância, né? Então, a gente tem que buscar muito prevenir precocemente a prematuridade, porque a gente precisa que o bebê saia o mais formadinho possível, né? Com certeza. De dentro da barriga da mamãe. Então, essas condições de diabetes, hipertensão, elas acabam aumentando muito o risco do parto prematuro. Bebês grandes, né? Também para a idade gestacional. Então, a gente também tem isso dentro da diabetes, né? Então, tem um aumento aí do líquido amniótico e daí, então, precisa também fazer um parto prematuro. Seriam mais esses casos. As carências vitamínicas, né? Por exemplo, ácido fólico, ferro, vitamina D, eles também entram na sua importância tanto para a mãe quanto o bebê, pensando principalmente em más formações, desenvolvimento cognitivo do bebê, na parte neurológica. O ácido fólico principalmente, né? Isso, né? Então, na formação do tubo neural. Então, essa parte também dos micronutrientes, né? A gente tem que... Porque o corpo ele vai priorizar muitas vezes o bebê. Mas se essa mãe começou já a gestação malnutrida, né, com poucas reservas, a gente vai ter que fazer uma suplementação bem caprichada, uma alimentação bem caprichada, para dar conta dessa demanda aumentada, que é uma demanda bem alta. E aí, depois disso, meu amor, vem o quê? A amamentação, que demanda mais um tanto da gente, né? E depois a gente vai falar sobre isso também. Uma pergunta que eu queria te fazer sobre gestação ainda, sobre a gestante ali, né? O que ela consome durante a gestação interfere no paladar do bebê quando o bebê nasce? Muda alguma coisa, Carol? Tem alguns estudos, tá? A partir ali das 24 semanas, ali finalzinho do segundo trimestre, início do terceiro, eles começam a sentir o aroma dos alimentos que a mãe consome e logo em seguida eles começam a sentir o sabor, tá? E essa é uma oportunidade muito legal da gente colocar alimentos amargos, cítricos, né? Então, sabores diferentes que se tornem familiares aí, porque nós, naturalmente, o sabor doce e salgado, todo mundo aceita, né? Então, assim, explorar o cítrico, o azedo, o amargo, né? Nessas fases pode auxiliar na aceitação desses alimentos na introdução alimentar. É por isso que tanta gente fala assim... por exemplo, o meu filho, né? Meu filho ama bergamota e ama laranja. Porque era minha sobremesa depois do almoço. Sim. Então, muita gente fala... nossa, é porque eu comi muita laranja. Porque melancia, ele é apaixonado. Eu era apaixonada, amo melancia, então comi muita melancia também. Então, realmente tem uma ligação. Tem alguns estudos que mostram. Acho que eles fizeram com pera, cenoura. Agora eu não me recordo bem, assim. Tem vários estudos ali que fizeram com alguns alimentos e realmente aumentou a aceitabilidade na introdução alimentar desses alimentos que as mães consumiam. Agora a gente parte para introdução alimentar de fato, né? Ali aos 6 meses. E já aproveito para te perguntar, por que aos 6 meses e não aos 5? E não aos 7?
Nós sabemos aqui, a gente está falando numa introdução alimentar, enfim, numa maternidade, numa gestação, que deveriam ser, né, a prioridade, deveriam ser a forma correta, de acordo com a ciência, de acordo com os estudos, mas a gente sabe que são muitas realidades diferentes, né, Carol? Muitas mães que têm aí as suas demandas, voltar ao trabalho, tem a questão socioeconômica, né? Então, a gente vai falar, assim, de um modo geral, de acordo com as orientações das associações de saúde, mas a gente sabe que tem as suas exceções, né? Por que, então, aos 6 meses de vida do bebê e não aos 5 ou aos 7 ou antes ou depois? Tá. Os 6 meses, eles são definidos como um período, uma fase, e 6 meses daí também entra 6 meses de idade corrigida para quando o bebê é prematuro, né? Então, um bebê prematurinho, ele tem que esperar os 6 meses da idade corrigida dele. Um pouquinho mais ali, né? Então, é um pouquinho depois. Por quê? Para a gente acompanhar exatamente o total amadurecimento do intestino para aceitar os alimentos sólidos. Tá? Se a gente faz isso antes da hora, o que pode ocorrer? Aumenta o risco de infecções, de diarreia, porque esse intestino não vai estar preparado, né? E uma infecção e uma forte infecção de diarreia na infância pode levar até a mortalidade. Sim. Então, é potencialmente grave para eles que são pequenininhos. Aumenta o risco de alergias alimentares, porque então o organismo também não está preparado a lidar com certas proteínas e daí com isso não vai saber lidar com aquilo, o corpo vai achar como uma coisa estranha e vai então se formar uma alergia alimentar, né, em função disso. E o bebê vai estar com 6 meses, a gente fala 6 meses completos, mais sinais de prontidão. Exato. Então, o que são os sinais de prontidão? Algumas crianças, elas demoram um pouquinho mais. E tudo bem, a gente aguarda os 6 meses completo e os sinais de prontidão. Por exemplo, sentar, né? Sentar sem o apoio. Exato. Sentar com o mínimo de apoio, né? Isso. Porque, assim, às vezes, tu pode colocar aqui na lateral uma toalhinha, alguma coisa, pra criança... Ele não vai tombar. Não ficar tombando, né? Ele tem que ficar firmezinho, né? Então, esse, né, principal é o controle do pescoço, que é um dos primeiros, né, também que vem, eles já ficam firmezinho aqui. E é uma fase que a gente vai observar que o bebê já vai estar interessado nos alimentos, né? Então, eles já vão estar observando, né, os adultos, os cuidadores comendo, ele vai estar interessado, vai pedir. Então, ali... E também pela questão nutricional, aos 6 meses é quando acabam as reservas de ferro lá da gestação e amamentação no organismo do bebê. E daí, então, a gente precisa de alimentos. Claro que a gente tem a profilaxia do ferro, né? Da suplementação de ferro preconizada, né? Para crianças a termo, saudáveis, né? Sem nenhum risco, a partir dos 6 meses. Quando tem risco, é a partir dos 3. E quando é prematuro e com alto risco, é a partir dos 30 dias. Então, assim, cada criança inicia num momento diferente a suplementação. E aí vai até os 2? Até os 2 anos de idade, tá? Dependendo dali de como tá a criança também, né? Na verdade, agora a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que com 1 ano de idade o bebê ele faça um check-upzinho, né? Um exame de sangue. E daí a gente verifica se tem a necessidade de dar continuidade ou ajustar a dose, né, do ferro suplementado. Às vezes tem que aumentar um pouquinho, às vezes diminuir um pouquinho. A vitamina D também entra aí no... Vitamina D também, né? Vitamina A também, né? Então, normalmente tem a associação já da vitamina D com a vitamina A, né? Nas políticas de saúde pública, tem as megadoses de vitamina A, né? Então, vai no postinho lá, eles dão aos 6, 1 ano, 1 ano e 6 meses e 2 anos. Olha, a cada que 6 meses. Eu não sabia disso. Isso. Então, isso já o governo proporciona às famílias essa mega dose. Mas para famílias que não frequentam, né, os postos, a gente daí na parte daí do atendimento ambulatorial, na clínica, a gente coloca a vitamina A associada à vitamina D, que também vai ter a mesma resposta, tá? Entendi, perfeito. Então, por isso, aos 6
meses, não aos 5, nem, né, Exato. depois disso. Vamos falar, a gente falou um pouquinho sobre o BLW, vamos falar um pouquinho mais sobre os métodos de introdução alimentar. A gente tem aí, basicamente, vai me corrigindo se eu estiver errada, mas é que como a gente conversou aqui, eu e a Carol, tá bem fresquinho aqui ainda pra mim, porque eu tô nesse processo ainda com o Luca. O método tradicional, né? Um método que é o método das papinhas, o pessoal que ainda tritura muito e tudo mais. O método BLW, que dá para o bebê essa autonomia aí da alimentação com os cortes corretos de cada legume, de cada fruta, enfim, tem um misto, né? Que é a junção ali dos dois. Que é a participativa, que chama. Isso mesmo. Então, eu acabei fazendo participativa porque eu vi que era o que estava dando mais certo ali, tudo dentro de uma realidade de cada família, né? Exatamente. Fala pra gente, a gente falou superficialmente sobre o método BLW, mas queria que tu falasses um pouco sobre a importância de cada um deles, né? Sobre a função de cada um deles também e o que cada um deles vai proporcionar para o bebê. Tá. Então, assim, a gente tem basicamente, de forma mais prática, 3 abordagens de introdução alimentar que são adequadas, tá? E não existe nenhum estudo que comprove que uma seja melhor que a outra, tá? Então, isso é muito importante esclarecer. Por quê? É muito comum eu atender famílias que se sentem inseguras com BLW, né? Engasgo. E daí eu vou dizer para eles que o BLW vai ser excelente, porque, né, vai ter esse contato com o alimento, essa autonomia. Mas se essa mãe for fazer uma introdução alimentar se sentindo insegura, vai ter um impacto muito... Ela pode estar fazendo a melhor abordagem, mas a insegurança da mãe vai passar para o bebê não vai evoluir e vai dar bagunça aí, não vai dar certo. Então, eu gosto sempre de conversar com a família e ver o que eles se sentem mais confortáveis, tá? Claro que na consulta eu oriento as formas de prevenir o engasgo, os cortes corretos, né, de como conduzir. Outra coisa que às vezes não se encaixa na rotina, né? Na praticidade da família, né? Então, assim, muitas vezes é mais fácil a gente começar a introdução alimentar com a evolução de texturas, né? Então, que seria um tipo de abordagem que começa com os alimentos amassadinhos com o garfo, não com liquidificador, não com processador. Por quê, Carol? Porque quebra a fibra. As fibras alimentares, exatamente. É muito diferente tu comer um purê amassado no garfo do que um purê batido, né? Ele fica numa textura muito mais mole, né? Ele não estimula em nada a mastigação. Sim. Então, assim, a gente faz macio, esmaga com garfo e com isso a gente vai possibilitando de acontecer também a evolução da textura. Que daí, então, conforme for vendo que o bebê tá lidando bem ali com aquele alimento amassadinho, você vai amassando cada vez menos. Vai deixando, né? Tá acostumado lá a amassar 3 vezes a batata, começa a amassar 2. Vai ficar uns pedacinhos ali pro bebê já e daí, uma textura diferente. Ver se o bebê tá mastigando, se ele tá lateralizando, né? Então, você vai sentindo isso, né? Isso normalmente... A gente tem uma janela de aprendizagem da mastigação que vai até os 10 meses de idade, tá? Então, até os 10 meses, a gente vai ter que ofertar alimentos com alguma textura para o bebê, porque ele só vai aprender a mastigar mastigando. Tá? Mas dos 6 meses até os 10 meses, a gente pode fazer isso de forma muito gradual. E a família vai se sentindo mais segura e quando chegar ali na consulta ali de 8 meses e meio, 9 meses... Possivelmente já vai estar sem amassar feijão, sem amassar arroz, sem amassar muita coisa, né? Então, assim, aí a gente já evolui para os pedacinhos macios, que é concomitante com aquele movimento da pinça, né? Que é aquele sinalzinho que mostra que o bebê está apto a lidar com pedaços também na boca, né? Então, aí é um grande marco. Então, que nem eu falo no IA 1, 2, 3, são 3 fases. Os 6 meses, 9 meses e 1 ano, né? São as grandes mudanças que a gente tem na introdução alimentar. Então, assim, funciona super bem a participativa, a evolução de texturas, se a gente souber respeitar a fome e a saciedade desse bebê, né? Então, dá para fazer uma introdução alimentar respeitosa oferecendo com colher, né? Então, você vai pegar a colher, vai colocar na frente do bebê e o bebê vai em direção à colher, nunca ao contrário. Né? Oh, e isso, interessante. Exatamente. Porque isso vai fazer com que o bebê
né, tem autonomia de comer quando ele quer, né? Ele está sendo respeitado. Sim. Quando a gente enfia a colher dentro da boca do bebê sem permissão, além dele se sentir invadido de talvez não querer comer e estar com aquela comida na boquinha, a gente pode estar ultrapassando um reflexo de proteção que eles têm no final da língua. E daí pode causar um real engasgo. Gente, tô chocada. Exatamente. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado na hora de dar comidinha para não enfiar na boca do bebê. É o bebê. Estão entendendo? O bebê vai em direção à colher e nunca ao contrário. Em relação ao BLW, para a gente ter segurança com essa abordagem, o mais importante é o corte correto, a textura correta. A textura correta, normalmente, eu oriento as famílias a testar na boca o alimento antes e ver se consegue esmagar com a ponta da língua no céu da boca. Se você consegue fazer isso, o bebê vai conseguir mastigar com a gengiva, tá? Então, esse é um testezinho rápido, assim, quando tá na dúvida se tá duro demais, mole demais, né? E o segredo do BLW para ele dar certo é o bebê pega o alimento e o bebê leva até a boca. É ele que leva até a boca, não é o adulto. Porque é ele que vai ter o controle motor do quanto ele vai colocar lá dentro. E, da mesma forma, ele não vai passar daí aquele mecanismo de proteção que ele tem do engasgo. Né? Ele não vai enfiar a goela abaixo. Tapa na cara da mãe, aprende, minha filha, aí, ó, no podcast. Uns detalhezinhos, né, que fazem toda a diferença. Por isso que eu falo, conhecimento liberta, né? Verdade. Então, assim, sabendo essas pequenas coisinhas, assim, a gente, agora eu sei, ele não vai engasgar se eu der desse jeito, né? Então, assim, a gente tem que ter... a gente não pode ter pressa, né? Tem que ter paciência, porque é um processo muito novo para eles, né? E a gente tem que cuidar para, principalmente, não forçar. Tem que ser um momento prazeroso e gostoso para eles, né? Nesse iniciozinho, o mais importante é o leite materno ou a fórmula infantil. Ali, a fruta, o vegetalzinho que tu vai estar oferecendo ali nos 6 meses, não vai impactar tanto na nutrição dele, tá? É um período de aprendizagem, né? E a aprendizagem, ela tem que ser uma coisa prazerosa para que ela evolua, né? Sim. Se for uma experiência ruim, não vai evoluir. Olha, gente, por mim, esse primeiro bloco já estava suficiente, mas tem o segundo bloco daqui a pouco com muito mais informações e eu estou aprendendo muito, tenho certeza que vocês aí também, com a nossa nutricionista materno-infantil, Carol Rolim. Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente volta com muito mais informações e dicas bem preciosas para vocês. Estamos de volta com o segundo bloco da entrevista com a nutricionista Carolina Rolim, nutricionista há 15 anos, nutri materno infantil, tirando muitas dúvidas das mamães ou futuras mamães que estão nos acompanhando, né, Carol? Exato. E a gente já quer começar esse segundo bloco ainda dentro da introdução alimentar, que é uma parte, né, muito grande aí dentro desse universo da nutrição materno infantil, falando sobre a apresentação de determinados alimentos. A gente sabe que pode oferecer o alimento para o bebê uma vez, vamos supor a banana, né? Ofereceu a banana ali no BLW, fez o corte certinho, entregou para o bebê não quis. Meu filho não gosta de banana. Tem muita gente que já desiste. Sim. Mais ou menos quantas vezes a gente tem que oferecer uma fruta ou um legume, enfim, um alimento específico para o bebê até a gente saber que ele não quer aquilo ali? Tá. Assim, a gente tem de estudo que a gente deve fazer em torno de 10 a 15 exposições de um determinado alimento até saber que a criança não gosta dele. E exposição não necessariamente é a gente oferecer para a criança comer. A exposição pode ser a criança ver você comendo. A exposição pode ser ela escolher esse alimento junto contigo na feira. A exposição pode ser te ajudar... Coloca ali no pratinho e ver se ela vai ter interesse de pegar também, né? Fazer uma brincadeira, né, com esse alimento. Dá para, sei lá, fazer carimbinho de batata, né? Então, a exposição não necessariamente é algo que tu vai estar oferecendo para a criança, tá? Mas, então, o que tem de estudo seria
de 10 a 15 exposições até a criança aceitar provar o alimento, tá? É possível que isso aconteça. Para crianças mais seletivas, esse número aumenta para 60 vezes. Uau! Exatamente. Que daí, muitas vezes, essas exposições daí já são feitas dentro da terapia alimentar, né? Já passou o período da introdução alimentar, já está com uma idadezinha um pouco mais avançada, já tem uma seletividade, e aí tu quer fazer essa introdução daquele alimento, é isso, né? A preocupação maior é quando a criança ela começa a recusar grupos inteiros de alimentos, né? Entendi. Porque aí daí isso vai impactar numa deficiência nutricional importante. Por exemplo, não come feijão, mas não come lentilha, mas não come nada disso. Exato. Porque o que acontece? Ninguém é obrigado a gostar de tudo, né? Sim. Eu não gosto de tudo, provavelmente você também não gosta. Então, assim, a gente também não precisa... E quando eles são menores de 1 ano, eles vão aceitando ali tudo, comem tudo, né? E depois de 1 ano, que eles vão mostrar as preferências alimentares. É verdade esse bilhete, gente. É verdade. E eles aprendem a dizer não, né? Eles começam a selecionar o que eles gostam, do que eles não gostam. É uma fase muito desafiadora, talvez até a mais complicada da introdução alimentar, porque é onde a gente vai agora concretizar tudo aquilo que a gente fez bem bonitinho ali dos 6 meses até 1 ano. E a gente não pode afunilar o repertório alimentar dessa criança. O que é afunilar o repertório? Ficar oferecendo somente os alimentos preferidos para garantir que a criança coma. E sumir com aqueles que ele não aceita e dá como não gosta e nunca mais oferecer. Então, esses alimentos, eles precisam continuar presentes tanto na rotina familiar, na mesa da família, a família comer na frente, no servir à mesa, ter uma variedade, não ser aquela coisa que monta o prato da criança, ela come sozinha, separada da família, né? Que é muito comum. A criança come primeiro o pratinho dela de arroz e feijão e o restante da família come depois outra coisa. Sim. Então, assim, dessa forma, a gente não vai estar incentivando uma variedade alimentar, né? Ela precisa ver as pessoas comendo com prazer, com qualidade. Tanto é que eu digo, a introdução alimentar é uma ótima oportunidade para as famílias melhorarem os seus hábitos alimentares, né? Então, porque eles vão imitar, as crianças são curiosas, eles querem o exemplo, eles querem o que está no teu prato. Exatamente. É muito mais interessante. Aí, assim, tá a mãe ali com um Coca Zero num copinho, aí a criança olha e a gente faz assim, ó. Vamos fingir que é um café aqui, pra quê? Porque eles querem, eles já têm. Tá quente. Já aponta que quer aquilo que tu tá comendo, né? Isso é muito interessante. É nesse afunilar que surge a seletividade alimentar. Então, o que acontece? Indo daí na questão da seletividade alimentar, tá? É normal que as crianças, a partir de 1 ano de idade, elas começam a demonstrar algumas preferências alimentares. Recusar alguns alimentos, né? Enfim. O que vai perpetuar isso? O ambiente, né? Então, se o ambiente familiar não for favorável, a tendência é que essa seletividade piore. Quando a gente fala de ambiente familiar, a gente fala da família que também gere aquele alimento ali, que também come ou da aquilo família ali. que desiste, né, da criança e fica oferecendo só o que ela aceita, só as mesmas coisas para a criança comer. Pelo menos isso ela come. Massinha ela come, então... né? Você fazer massinha todo dia, né? E daí a criança vai se acostumando com aquela ração que eu brinco, assim, às vezes vira uma ração já, né? E a criança perde o interesse dos alimentos, perde o contato e cada vez fica mais distante de ter uma variedade alimentar, tá? Então, se o ambiente for favorável, é muito difícil essa seletividade perdurar por mais de 7 anos, tá? Então, até os 7 anos a gente fica sob observação, né? Então, a família vai... É bastante tempo. A família leva na consulta, a gente avalia, vê se está tendo aí alguma deficiência nutricional, que pode estar prejudicando o apetite, né? Por exemplo, uma anemia pode prejudicar o apetite. A gente vai investigar como é que está a rotina alimentar, se não está com excesso de líquidos saborizados, excesso de suco, excesso de leite, né? E com isso te dando apetite para alimentos mais importantes. Se a rotina alimentar está bem estruturada, né? Se essa criança ela tem bons exemplos. Então, assim, a gente
consegue modular ali várias coisas e resolver de forma bem mais tranquila essa seletividade natural até ali os 7 anos de idade. Porém, o que acontece? Existe também uma seletividade alimentar que está relacionada a transtornos comportamentais e sensoriais, tá? Então, é muito comum, por exemplo, em crianças com transtorno do espectro autista, né? Porque eles, então, têm, né, um comportamento mais rígido. Então, eles, né, têm esse problema uma com resistência maior, né? uma questão mais comportamental. Então, essa rigidez no comportamento deles faz com que eles aceitem poucos alimentos, crianças que têm problemas com texturas, né, problemas sensoriais. Então, a gente precisa ter um acompanhamento multidisciplinar com terapeuta ocupacional, né, com pedagoga. Então, é um trabalho daí em conjunto, psicóloga, nutricionista, para daí, então, essa criança começar a tolerar texturas, começar a tolerar sabores, cheiros, cores, né? E daí, com isso, ir aproximando esses alimentos que são importantes da gente colocar numa alimentação saudável, né? Interessante. A gente falando de organizações de saúde, associações de saúde, vocês têm, assim, como norte... Organização Mundial da Saúde, Sociedade Brasileira de Pediatria. É e isso? E a Associação Americana de Pediatria isso. Também a gente se baseia bastante. E a SPEGAN também, que é a europeia. Então, aí vocês fazem sempre um acompanhamento, porque volta e meia tem alguma atualização. Exato. Né? A gente sempre consegue tirar, né, aquilo que pode ser interessante, né, para o nosso ambiente. Claro que no Brasil é uma realidade, na Espanha é outra realidade, né, nos Estados Unidos Sim. é outra, mas a gente acompanha assim, o que está acontecendo em todos os... Porque aí, todas gente, as é aí associações. que chega no momento crucial dessa entrevista, desse bate-papo com uma nutricionista materno-infantil, que é o lidar com os pitacos das pessoas durante a introdução alimentar do teu filho. Teu filho. Tu gestou, tu pariu, tu passou pelo puerpério, tá passando ainda. E aí a gente tem tantos desafios, tantas coisas e ainda aí precisa ter um psicológico assim fortalecido para lidar com os pitacos. Aí a gente fala, olha, sal não até 1 ano, açúcar não até 2 anos, suco de frutas na última atualização não até 1 ano. Por quê? Bota no liquidificador, as fibras e nutrientes das frutas se vão. Oferece a fruta in natura. Não. Aí agora a gente vai perguntar para uma especialista, para uma nutricionista, o porquê. Por que eu não posso dar comida com sal para o meu bebê até 1 ano de idade, Carol? Bom, os alimentos por si só, eles já possuem uma quantidade de sódio, né? A carne, principalmente, alguns vegetais, eles têm uma boa quantidade de sódio, né? E a criança, ela tá com o paladar zeradinho. Então, ela vai sentir o sabor natural dos alimentos. A gente não tem necessidade de adicionar isso a mais. Tanto pela questão da formação do paladar, quanto também para não sobrecarregar, né, os rins, o organismo dessa criança com excesso de sódio. Porque já tem intrínseco suficientemente no leite materno, na fórmula, nos alimentos ao natural. Então, até 1 ano de idade, tem suficiente. Depois de 1 ano, já começa a aumentar um pouquinho as necessidades e com isso a gente pode estar utilizando o sal em pequena quantidade. Às vezes, a gente libera um pouquinho antes, dependendo do caso da família, né? E isso não vai impactar, e a partir dos 9, 10, pequena quantidade. Isso, às vezes, pode ser até uma técnica de quando a criança ela começa a estar desinteressada nos alimentos, tá? Então, é uma forma também de retomar o interesse, que daí com o sal vai salientar um pouquinho mais o sabor e eles voltam a comer melhor, a se interessar melhor. Então, assim, eu acho 1 ano uma excelente fase, até porque é um período em que os alimentos deixam de ser novidade. Isso. E daí, quando a gente coloca ali um salzinho, um temperinho a mais, eles já vão achar mais interessante. E aí, até os 6 meses, alguns temperos, eles são liberados pra gente usar, né? Cominho, orégano ali, né? Um coentro, açafrão, enfim, né? Dá pra... Ou tomilho, manjericão, enfim. Dá pra usar esses temperos também. É o sal mesmo, que é a questão do sódio que tu falou, que já tem aí nesses alimentos
alimentos, e a sobrecarga dos rins pode gerar aí alguma consequência ruim para a saúde do bebê, né? E, né, nunca, jamais temperos artificiais, né? Aqueles que contenham glutamato monossódico, que o glutamato monossódico, aí sim, é bem prejudicial à saúde. Ele é um aditivo químico, que ele aumenta, né, as nossas papilas gustativas, então isso se torna um hiperpalatável, prejudicando toda ali a educação nutricional e do paladar dessa criança, e pode ter um impacto negativo também no desenvolvimento. Dá um exemplo de tempero artificial, pra gente ter uma base, assim. Caldo de carne, caldo aqueles aquele que bota no frango, na carne, no arroz, enfim. Isso, todos esses temperos, assim, prontos. E muito cuidado também. Às vezes a gente vai ali naquela seção... Esses dias eu levei um susto até. Na seção ali dos temperos desidratados, né? E daí lemon pepper, né? Vai pensar, raspas de limão, pimenta, né? Enfim. Tinha alguma coisa ali. Fui ler atrás, glutamato monossódico. Olha só. Né? Então a gente tem que cuidar muito esses mix também, tá? De temperos. Embora tenham aquela aparência naturalzinha, na parte de trás sempre ler para ver se realmente é somente, né, as ervas, as especiarias desidratadas e não tem adição de mais nenhum outro aditivo artificial. Ai, mas que chata! Dá uma balinha para essa criança, dá um pirulitinho. Ai, dá um pedacinho, uma colherzinha de Nutella. Por que não, Carol? Até os 2 anos, o açúcar não deve ser ofertado para bebês. Bom, o principal motivo... É porque é muito bom, tá? O principal motivo é que é muito gostoso. Depois é um caminho sem volta. É assim, bebê, lembrem que é paladar zerado, né? Ele vai apreciar o docinho da fruta, da banana, da manga, da melancia, né? Então, da laranja, enfim. Ele vai sentir aquele gostinho maravilhoso, docinho da fruta. A partir disso, eu falo na minha prática, que é muito comum. A partir do momento em que a criança é exposta a algum alimento com açúcar, pode ter certeza que vai dar uma bagunçada aí. Então, assim, ela vai se desinteressar, ela vai ficar lembrando daquele sabor lá que é muito mais gostoso, vai começar a incomodar que quer mais. Então, assim, Qual é o problema do açúcar? O açúcar, ele é uma caloria vazia, né? A gente não tem necessidade nutricional nenhuma da existência dele. Infelizmente, a gente não precisa de açúcar. E o bebê, né, as crianças ali até os 2 anos de idade, eles estão numa fase acelerada de desenvolvimento. Eles têm um estômago pequenininho e a gente precisa colocar somente coisas que vão nutrir e favorecer o crescimento e desenvolvimento. O que acontece? Que é um problema muito comum hoje em dia, assim, nessa área da alimentação infantil. A fome oculta. Não sei se tu já ouviu falar. Eu vi no Insta Nutri-Gestar, da Carol Rolim. Eu fiquei em choque. Por favor, compartilha isso com as pessoas que estão nos assistindo, porque é uma informação preciosa, gente. É muito, muito, muito comum. O que acontece? A criança, ela tá com o peso adequado, ela tá com a altura adequada, tá se desenvolvendo, né, ali tudo certinho. Mas é uma criança que tem problema de concentração, né, ou dificuldade de aprendizagem, ou é uma criança que tem preguiça para tudo, né? Então, pouco apetite, come daí então só industrializados, não aceita frutas, não aceita vegetais, come pouca proteína, fica mais naqueles pratos branco, né? Tudo branco, batata, massa, arroz, né? Bolachinha. Então, falta muitos micronutrientes aí nessa criança. Então, ela vai ter nessa alimentação cheia de farinhas e carboidratos, né? Principalmente energia suficiente para crescer e se desenvolver, né? Visualmente, tu vai olhar... Esteticamente, ali, fisicamente. Vai estar ali, ok. Mas ela tá com uma grave deficiência nutricional, né? Então, ela tá
com deficiência de ferro, ou seja, ela não está conseguindo transportar oxigênio para todas as partes do organismo, não está conseguindo ter um bom neurodesenvolvimento, não tem energia para fazer as coisas, né? Então, ela acaba tendo os sintomas, né, de comportamento, que daí ainda os pais acham, é birrento, é não sei o quê e tal, né? Ou às vezes associa até algum transtorno, né? Psicológico ali, enfim. Exato. Então, assim, não visualiza que isso pode estar relacionado, sim, a carências nutricionais, tá? Bem importantes. Então, a gente corrige essas carências nutricionais, né? Via suplementação individualizada, específica para aquela criança, não tem fórmula de bolo, não é multivitamínico de farmácia, né? E a gente vai fazer alguma terapia alimentar, porque não adianta suplementar e a criança continuar se alimentando mal, né? A suplementação, ela serve no início ali para uma correção emergencial e depois ela é uma cereja no bolo para deixar tudo mais redondinho. Mas, assim, jamais a gente vai resolver uma alimentação ruim somente com suplementos. Né? Sim, interessante. Ela entra de forma emergencial, mas precisa o tratamento com nutricionista para melhorar essa alimentação. A gente falando de alimentação ainda, dentro desse universo, que são muitas perguntas, tem muita coisa para falar, né? Eu queria umas 2 horas de programa para poder perguntar tudo para Carol, mas a questão das alergias também, né? Hoje a gente tem uma luz muito grande, um acesso à informação muito grande sobre as alergias, a PLV, né? Alergia à proteína do leite da vaca, as intolerâncias, enfim. Também é algo provavelmente muito rotineiro para ti nos teus atendimentos. E como que a gente identifica alguma possível alergia? Porque, por exemplo, o leite da vaca, ele é orientado ali, de acordo com as últimas atualizações, a partir de 1 ano. E nem necessário porque o bebê, se ainda continuar no aleitamento materno, não é uma necessidade, assim, grande, né? Sim. Mas aí tem os derivados. E como é que se identifica uma possível alergia? Tá. A alergia à proteína do leite de vaca, normalmente a criança ela vai ter contato via o leite materno da mãe ou via fórmula infantil, né? Porque a mãe, se consome leite, né? Ela vai passar via leite materno, a criança amamentada vai ter acesso a essa proteína e, se ela não tiver nenhum sintoma, ela não tem alergia à proteína do leite. A fórmula infantil, embora ela seja, né, mais quebrada, né, a proteína, para ficar mais digerível, né, para o bebezinho, ela também vai causar sintomas se a criança tiver alergia a essa proteína. E daí a gente tem as alergias com reações imediatas, tá? Que são as alergias IgE mediadas, que é aquelas que aparecem em exame de sangue, e que são aquelas que já têm uma reação mais respiratória, anafilática, uma reação que acontece logo após o consumo desse alimento. Às vezes manchas na pele, inchaço, e que daí merece ir direto para o atendimento de emergência. E tem as reações não IgE mediadas, que elas não aparecem nos exames e elas são mais tardias, que daí elas têm mais a ver com sintomas gastrointestinais. Então, diarreia, vômito, manchinhas na pele que aparecem depois. Isso pode aparecer até 2 dias depois de consumir um alimento, tá? Os mais comuns são leite e ovos. Assim, na minha experiência, o que eu percebo mais? Leite e ovos são as alergias mais comuns, tá? Que também tem muito a ver com a imaturidade intestinal dessa criança e com o acompanhamento correto com o nutricionista. Muitas vezes a gente consegue uma cura até 1 ano, 2 anos de idade, tá? Então, a gente consegue fazer com que o organismo comece a tolerar. Então, a gente vai fazendo... A gente tem um período de exclusão e o período de reintrodução, tá? Porque o erro é justamente... é intolerante, esquece, nunca mais. E aí, se não é ofertado da forma correta, com orientação de um profissional, aí mesmo que nunca mais, né? Isso. Então, precisa ser feito esse trabalho aí de reeducação, digamos assim, né, Carol? É uma reintrodução. A gente vai fazendo testes. Por exemplo, vou dar o exemplo do ovo, tá? Uma criança que tem alergia ao ovo ou ao leite. A gente vai fazer um período de exclusão,
tá? Normalizou ali aquela criança, não teve mais nenhum sintoma, limpou total. Tá bem, tá tudo certo, tá ganhando peso certinho, porque às vezes a criança ela tem sangue nas fezes, perde peso, perde estatura. Então, a gente primeiro tem que normalizar tudo, tá? E daí, depois, a gente vai fazendo a inserção com as proteínas mais quebradas. Por exemplo, num bolo cozido, num bolinho assado por 40 minutos no forno. Dessa forma, as proteínas do ovo vão estar mais quebradinhas. A gente testa, tolerou. Ao invés de fazer um omelete ali, que é algo muito fresco, o ovo tá ali muito... Exatamente. E daí, se tolerou bem ali, aí a gente introduz dessa forma, vai levando. Aí, num segundo momento, a gente vai fazendo outros testes e vai achar qual é a tolerância dessa criança. Entendi, perfeito. Tá? Tem casos em que a gente não consegue a cura. Tá? Tem casos que se prolongam até uns 4, 5 anos. A grande maioria, se eu não me engano, é 80%, tá? É até 1 ano, daí depois mais até os 2 anos e pouquíssimos vai até os 5 anos. Mas tem casos que são alergias reais ali, já é mediada, grave, que não tem jeito. Que daí tem que fazer teste em ambiente hospitalar, junto com o alergista, né? Daí um acompanhamento de perto, né? Principalmente essas mais graves. E hoje em dia existem daí alguns tratamentos de imunoterapia que podem fazer com que no futuro essa criança tenha uma tolerância a esses alimentos. Né? Então, daí faz um tratamento com alergista mais lá na frente. Muito interessante. Muito, muito interessante. Eu queria que tu trouxesse pra gente uma curiosidade que eu vi no Nutrigestar também, no @Nutrigestar, que é a tal da beterraba feita junto com feijão. Que não é que é um tabu, é uma coisa natural, é muito normal. Exato. Colocar a beterrabinha ali na pressão junto com o feijão. É baseado em dados, né? Vamos falar de ciência, que são estudos feitos, comprovados. Por que a gente não deve cozinhar ali, colocar a beterraba junto com o feijão, Carol? Então, pensando aí na absorção de ferro, tá? Então, focado nisso. O ferro, ele é um alimento fonte de ferro não M, tá? A carne é um alimento ferro M. Qual é a diferença? Todo ferro de origem vegetal, ele tem uma dificuldade maior de absorção do que o ferro da carne. O ferro da carne é absorvido... bem tranquilo. O ferro de origem vegetal, ele é mais impactado por alguns antinutrientes. Então, se ele tem contato ali com um cálcio do leite, ou se tem contato com alguns antinutrientes, e daí no caso da beterraba, ela tem o óxido nítrico, né, que é um antinutriente que compete ali com o ferro dentro do nosso organismo e impede a absorção do ferro do feijão, né? Então, assim, a gente vai estar diminuindo a biodisponibilidade do feijão quando a gente coloca uma beterraba junto ali, tá? Qual é a minha sugestão? A beterraba é excelente, ela cheia de vitaminas, fibras, ela é um alimento super interessante. Mas é mais interessante consumir ela junto com uma carne, por exemplo. Então, tu vai fazer ali uma carne, né? Quando tu for montar o teu prato, né? Tu utilizar, então, uma fonte de ferro de origem animal, que daí, então, tu vai ter a absorção do ferro, sem interferência da beterraba. E o feijãozinho, deixar ele lá. Então... feijão e beterraba... não combinam. Não. Tem alguma outra combinação, assim, que... Tem a combinação gente, assim... do leite, né? Que nem eu falei, o leite também. Leite de vaca ou leite materno? Leite de vaca. Leite de vaca. Então, o leite de vaca também prejudica a absorção desse ferro não M, tá? Então, se, por exemplo, tu vai fazer uma couve com queijo... né? Ou, sei lá, um molho branco, né? Espinafre com molho branco, alguma coisa assim. Tu também vai estar prejudicando a absorção do ferro desse então não adianta vegetal botar verdinho. O vegetal ali, a folhinha ali, pensando, nossa, quanto ferro nessa comida. Não vai dar muito certo. O que dá muito certo daí para melhorar a absorção do ferro de origem vegetal é utilizar alguma fonte de vitamina C.
gotinha de limão para temperar a salada, ou comer uma frutinha, né, fonte de vitamina C depois do almoço, um abacaxi, uma laranja. Isso aí ajuda bastante. Essa técnica, ela funciona, esses cuidados, eles são mais importantes principalmente para as famílias vegetarianas, né? Onde daí, então, a gente precisa ter realmente esse cuidado mais rigoroso, né? Para quem consome carnes e derivados, não precisa ser tão, né, cri-cri com isso. Mas quem é vegetariano precisa ter esse cuidado mais rigoroso. Olha, gente, mais do que nunca, eu vou chamar a Carol para uma outra oportunidade, porque a gente vai ter muito assunto ainda para conversar. Meu filho tá com 1 ano, então eu parei aqui no ano, né, gente? À medida que ele for crescendo, eu vou chamando a Carol para tirar dúvidas. 2 anos, oferecer açúcar. Ai, meu Deus, Carol ofereceu uma barra de chocolate para ele ao leite, assim, ó. Nada de 70% cacau, é chocolate ao leite. Ele se lambuzou, não. A mãe dele ama, mas ele vai ficar longe um pouquinho, né? Hipocrisia, mas... Ele já não sente o cheiro? Eu não sei, porque eu não procuro nem comer perto, minha filha, eu fico de longe, assim. Que o meu marido, antes dos 2 anos da Maitê, a gente comia, assim, uns pedacinhos de chocolate escondido. Ela vinha, que cheiro é esse na boca de vocês? Mentira! Eu acho que o Luca vai ser assim, daqui a pouco ele vai farejar. Ele vai começar a fazer isso. Tem que escovar os dentes ainda depois. Você, filha, é uma pasta de dente com aroma de chocolate. Cadê, mãe? Eu quero outra oportunidade. Carol, eu quero muito te agradecer pela tua disponibilidade de vir aqui, tirar as nossas dúvidas. A Carol, gente, né, lembrando que ela tem nas redes sociais o NutriGestar, o perfil dela nas redes sociais. Tem muita informação valiosa lá, algumas a gente até falou aqui. Tem também um programa online de introdução alimentar para você que está totalmente perdida e perdido nesse mundo de introdução alimentar, como fazer, de que forma fazer. A Carol tem esse material, esse conteúdo de muita qualidade e os e-books também com as receitas, né? Então, quero muito te agradecer por ter vindo, tirar as nossas dúvidas. Eu tenho certeza que elucidou muito, tanto as minhas quanto as das pessoas que estão nos acompanhando. Obrigada mesmo, viu? Eu que agradeço, espero poder voltar. Tem muitos temas aí que a gente pode tá entrando aí nesse universo da nutrição materno-infantil. O programa IA123, ele é um programa online, né? Então, ele é dividido, 1, 2, 3, porque ele é dividido exatamente nessas 3 fases, onde ocorrem as principais mudanças, né? Dentro da introdução alimentar. Então, 6 meses, 9 meses e 1 ano. E são aulas curtinhas, com material prático, PDF, planner para ajudar na organização. É muito legal. Assim, eu juntei, eu sou apaixonada por ele, porque ele foi uma junção, assim, de muitos anos de experiência. E eu busquei, assim, ser algo... assim, somente aquilo que tu precisa saber naquela hora que tu precisa saber. Bem objetivo. Bem objetivo. Então, assim, 6 meses, tu precisa saber disso. 9 meses, daí tu vai lá assistir, tu precisa disso. Então, assim, eu sou apaixonada por esse processo. E posso presentear o pessoal que está nos assistindo. Tem presente para vocês, gente. Então, sigam lá o NutriGestar, né? E daí no link da bio vocês vão ter acesso aonde está o programa de introdução alimentar, o IA123. E vocês vão ter 20% de desconto utilizando o cupom de desconto PixTV. Ai, que chique, gente! Eu amei. Que legal, que interessante. Então, se você tinha alguma dúvida, alguma dificuldade, algum receio para os pais que estão nos acompanhando, os responsáveis, cuidadores, enfim, tá aí. É um material pra vovó, pro vovô, pra Dinda, pro Dindo, pra babá, pra mãe, pro pai, pra todo mundo, né, Carol? Tem muitas amigas que estão presenteando amigas, né? Não sabe o que dá ali, né? De presente. Olha aí, pro bebê. final de ano chegando, né? Natal chegando e a gente tem esse presentão. Então, o código PixTV no programa AI IA123 da Carol. Obrigada, Carol. Muitos beijos agradeço. E a gente se encontra em breve. Então tá, até mais.